Glória a Deus. Reis, capítulo 13, versículo 1, que está escrito assim: eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Olha o nome: um homem de Deus. Pode ser uma mulher também. Um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar inciso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está, que se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, e Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pega-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-lo a si. E o altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. Antes, soberano Deus, Pai, viemos aqui para sacrificar as nossas vidas, para mortificar o nosso eu, meu Pai, para darmos prioridade, Senhor, prioridade em buscar a Tua face, em buscar, Senhor, a Tua presença. Eu sei que o Senhor tem algo para nos mostrar, por revelação, por explicação, pois a Tua palavra é a vida para nós e também escudo para com as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. Preste e continue prestando bem a atenção. Irmãos e irmãs, tem uma passagem que diz assim: olha, aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não venha cair. Entendeu? Aquele cristão que ele ora muito, aquele cristão que ele se dedica, ele também não está correndo risco de não cair, de não deslizar. Esse profeta aqui que eu estou fazendo a leitura, ele veio de uma pegada, amada igreja, tão boa, ele veio tão cheio da palavra de Deus. Olha, ele veio com ousadia para pregar e profetizar contra o altar, contra o altar que estava ali. E o termo bíblico no início diz que veio que um homem de Deus. E observe que durante homens
geralmente faz a obra de Deus, e ele veio, Gabi, com a palavra. Com a palavra. Ele veio numa direção de Deus. E quando chegou ali, em Betel, ali estava um altar. Estava também um homem chamado Jeroboão. E esse homem, ele levou muitas pessoas a tropeçarem. Está vendo? Um homem. Esse homem levantou o altar de Dan até Betel para desviarem o povo de Deus. Sempre alguém vai tentar te desviar, me desviar. Alguém vai tentar nos tirar da presença de Deus. E quando esse homem de Deus chegou ali em Betel, lá estava Jeroboão em pé ali do lado do altar. E esse homem de Deus, ele profetizou, porque ele veio especialmente para profetizar ou dizer a verdade para Jeroboão. E ele diz: olha, altar. Mas então eu vou explicar essa parte, vou falar outra coisa aqui. O altar ali já era um altar de muito tempo, em que se ofereciam oferendas. Era um altar que queimava pessoas ali, ossos eram queimados de pessoas naquele altar. Era o altar da idolatria, e Deus estava indignado com aquelas obras, com aquelas idolatrias. Aí levantou um homem para ir até lá, aquele lugar, e disse, que depois eu vou voltar, e disse para aquele profeta que ele não voltasse mais, ele continuasse andando, não voltasse pelo mesmo caminho de tanta idolatria, de tão abominável era aquele lugar. E ele profetizou como Deus mandou. E ele disse: olha, altar. Aí repetiu: altar. Da casa de Davi renascerá um, cujo nome será Josias. Homens do alto sacrificarás perante esse altar. Mas ele estava tão, e às vezes certo, até porque foi Deus que mandou, ou havia mandado, que ele disse: olha, como sinal que Deus falou. Já viu? Quando você sabe que é Deus, você fala assim: peça um sinal aí para você ver se é Deus, se é Deus na minha vida, tipo assim, como sinal que Deus falou, o altar vai se prender, ou vai abrir em bandas, traduzindo. E a cinza que nele está, cinza de quê? Linda, Rita, dos homens, de pessoas que eram queimados naquele altar. Já pensou? Que Jeroboão, né? A Bíblia fala do novo ao velho, acerca de Jeroboão. A idolatria foi tanto que tem uma passagem que Amazias, sacerdote de Betel, disse: olha, vocês não vão mais profetizar aqui em Betel, que aqui é santuário do rei, quer dizer, de Jeroboão. Fique ligadinho. Enfim, e ele profetizou o que Deus havia, o que mandado. E quando ele profetizou, Jeroboão se manifestou para pegar o profeta, mas diz a Bíblia que a mão de Jeroboão ficou o quê? Mirrada, encolheu. Ele ficou tipo paralítico, digamos assim, com a mão encolhida. Mas observe que as pessoas se levantam contra você, mas sabe que você é de quem? De Deus. Por quê? Jeroboão pediu para o profeta orar por ele. Entende agora? Mesmo ele se levantando, sabia que a cura só viria ou aconteceria só por meio de Deus ou do profeta. E ele disse: olha, ora por mim ao teu
seu. Entendeu, meu então? Imagine vocês que são adoradores, que pedem oração, vai acontecer mais ainda, né, Maria? Um milagre, porque vocês são servas, pedem orações, está vendo que você fazer oração e enviar é de sua importância também. Ora por mim ao teu Deus, traduzindo, ele serve aos demônios, você, profeta, serve a Deus, então ore que Deus vai me curar. É forte. Agora, Gabi, um homem com um som desse tamanho, de repente, né, teve uma queda e foi tragado por um leão. Entendeu agora? Por isso que é bom pregar essas mensagens. Por isso que eu disse: quem está de pé, pensa estar de pé, cuide-se, para que não venha cair. Porque a queda é que nem você pegar um tonel cheio de água, bater alguma coisa que fura, né? E ali, Maria, aquela água vai toda embora. Quando o crente cai, o gás, a unção vai todo embora. E para repor, para conquistar, reconquistar, tem casos, como fala lá em Hebreus, nem consegue, e tem casos que é impossível outra vez ser iluminado, porque Deus não deixa, Ele não permite ser escarnecido por ninguém. Entendeu? A pessoa brincar com Deus, zombar com Deus. Hoje eu entro na igreja, amanhã eu saio, hoje eu oro, amanhã eu vou para a festa. Tipo assim, escarnecido, mais ou menos, entendeu? Deus não permite, não, Ele não aceita. E aí o profeta orou a Deus. Tem gente que diz assim: não precisa de pastor. Precisa, irmãos. Não precisa congregar. Precisa ser bíblico também. Não precisa ir à igreja. Precisa sim. Jesus ia. Entendeu? Aí tem pessoas que na internet falam essas coisas. Que nem agora estão falando, uma multidão de dízimo, até crentes, obreiros do bairro, estão dizendo isso, que dízimo não existe, tal. Bom, não existe dízimo, e ele quer estar em uma igreja toda pronta, entendeu, meu? Bom, ele quer beber água, né? Quer. Ele quer ir no banheiro limpo, né? Se ele achar sujo, ele fala. Ele quer a luminosidade boa para ler a Bíblia, quer. Tudo isso é dinheiro, né, Maria? E ele fica aí, alguns aí, eu andei por aqui esses dias, alguns falando. Uma pessoa dessa, Maria, que visão tem? Sempre só vai no médico e gasta, né, Maria? Você viu? Vai no mercado, gasta. Vai comprar uma roupa, gasta. Vai ter neném, gasta, né? Porque tem que pagar carro para levar. Não é isso? Só vai. Só a igreja que não gasta? Como é que pode? Se o governo não dá nada para a igreja, como é que compra uma cadeira? Isso são todas novas, novinhas. Eu acabei de pagar agora essas cadeiras, ninguém sabe, né? Foi agora, poucos dias, agora acho que tem um mês. Estava pagando, eu comprei para 6 meses. Estou entendendo? Enfim, glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Mas a pregação não é essa, não. A pregação é outra. Então, o profeta que orou. Aí alguém soberbo, Gabi, fala assim: eu também oro. Sim, se você ora, mas, ou seja, quanto mais oração, mais unção. Você ora, eu oro também, a irmã Lisete ora também, a irmã Maria ora também. O que acontece? O inferno é o que? Bombardeado. Aquele parente vai
sendo solto das garras do mal. Queria que aquela coisa, Maria, que tu me falou, lembra lá? Então, precisamos de quê? Unir as forças e orarmos. Porque o mal, Maria, ele não larga uma pessoa com facilidade. Vocês estão entendendo? Eu não estava com nem essa dimensão de pregar dessa forma. O mal não larga. Entendeu? Eu até falei lá o que, Maria? Para amarrar o valente, não foi? Alguém tem que ser mais valente. E para você ser valente, você precisa manter-se uma vida bem com Deus. Ou você mantém uma vida bem com Deus, ou valentia contra o mal nunca na vida. Essa madrugada eu tive uma visão de uma casta de demônios terríveis, que é bem difícil eu ter. Entendeu? Uma batalha travada. Você vê que até na visão que você tem, você ora na própria visão, porque você tem uma intimidade com Deus. Você viu, Maria, uma mulher caída lá, ali, quando você veio? Você viu a situação daquela mulher jogada há um tempão? Foi dando os ataques, enfim, né? Eu até falei para chamar a SAMU, mas quem estava lá disse: não precisa não, que ela sempre dá isso, mas depois fica normal. Mas tinha muito tempo ali. Eu fui lá, voltei. Está vendo? É que situação ali terrível. Entendeu? Então, ele foi o quê? Curado. Quando ele foi curado, ele usou artifícios, observe bem, e convidou o profeta para dar um presente ao profeta. Mas o profeta disse: olha, ainda que você me desse a metade da tua casa, não voltaria com você, porque a palavra de Deus foi: não volte. Ó, Maria, por isso tem um bocado de gente. A mensagem é para mim também, quebrando a cara. Entendeu? Porque tem gente que, Gabriel, não quer cobertura espiritual. Todo ser humano precisa de uma cobertura espiritual. Quem vai celebrar uma ceia para você não é um pastor? Entendeu? Quem vai realizar um batismo não é um pastor? Então é o que? É uma cobertura espiritual. Às vezes o irmão está fraquinho, aí convida o pastor, né? O pastor vai com a equipe na casa da pessoa, aí ali ministra, ora, repreende o mal, e a partir daquela hora, né, a casa da pessoa passa a ser uma outra casa. E Jeroboão recebeu ali a cura, mas o profeta disse: olha, voltar eu não volto. Entendeu? Não volto. Mas eu lhe dou isso e aquilo. Não, se você me dá metade da tua casa, eu não voltaria, porque eu recebi um mandato do Senhor para não voltar, não comer pão nessa cidade, não beber água neste lugar. E ele prosseguiu, não voltou não, prosseguiu com a caminhada dele. Lá na frente tinha um pé de árvore. Certamente eu creio que ele estava fazendo algum tipo de sombra, se for de dia, né? Até a noite às vezes faz, porque a lua faz sombra, né? Também. Ali ele ficou debaixo da árvore, que é chamado carvalho, né? Em alguma Bíblia, carvalho. Ficou. Agora, irmã Yasmin, uma direção aqui que eu estou tendo aqui. Certamente ele parou na hora que não era para parar. Por quê? Eu vou explicar. Porque a queda dele começou ali. Se ele tivesse prosseguido, o profeta velho
Entendeu, Jesuíta? Olha como a Bíblia traz uma miuçaia, mas miuçando e trazendo a visão. Lembra de Davi, quando pecou, caiu? Todo mundo foi para a guerra, ele não foi. Ali foi o quê? Ele parou. O profeta de Judá Betel parou debaixo da árvore. Aí tinha alguns filhos do profeta velho, que diz assim a Bíblia, e o filho dos profetas, não do profeta, melhor dizendo, velho, diz a Bíblia que ele viu tudo que aconteceu. Entendeu? Quando o altar se fendeu, a cinza se derramou, quando a mão de Jeroboão foi restituída, ele contou para o pai. E o pai perguntou para ele: por que caminho esse profeta foi? Aí disse: olha, foi por este caminho. Ele preparou um jumento e foi no encalço do homem de Deus. Tem gente tentando nos encontrar, entendeu? Agora, não para nos abençoar. Dá para entender? A coloca como está no texto. Tentando nos encontrar para nos levar a comer pão do pecado, beber água em cisterna rota. Chegando lá debaixo da árvore, ó o profeta velho, não, ó o profeta de Deus e o profeta velho. E o profeta diz assim: tu és homem de Deus? Ele: sou, eu sou homem de Deus. Vem comigo. Ele disse: não posso voltar. Entendeu agora, irmãos? Não voltem, não. Prossiga até que Jesus venha. Não posso querer voltar, porque eu recebi mandato do Senhor, ordem do Senhor, para não voltar por o mesmo caminho, não comer pão, não beber água. E o profeta velho disse assim: olha, eu também sou profeta, ó, e um anjo me falou assim, 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 para você voltar. E o profeta de Judá Betel, o que? Voltou pelo mesmo caminho. E ainda ele se sentou na mesa do profeta velho, e ali se banquetearam, comeram, beberam. E quando estava comendo, veio a palavra do Senhor para o profeta mentiroso. Entendeu aí? Ao invés de vir para o outro, que era o de Deus, veio para o outro profeta, porque foste rebelde a palavra do Senhor. Aí disse o cadáver, o corpo dele não seria sepultado na sepultura que deveria ser. E ali, quando chegou a hora, preparou o jumento, madrugada, se não me foge aqui a memória, quando ele saiu, o leão matou. Agora você vê que o texto diz que não despedaçou o jumento. E quando o profeta velho foi pegar o corpo do profeta de Judá Betel, o leão estava lá e não tocou em ninguém. Porque esse leão, né? Se vê gente devora, né? Não tocou em ninguém, só nele. A desobediência traz situações terríveis. Está entendendo? Ele não deu ouvido à voz de Deus. Aí o outro disse que o anjo falou com ele, não foi? Então agora ele deu a voz ao profeta velho, porque o profeta velho disse que o anjo falou com ele. Então ele voltou. O de Judá Betel voltou. Então quer dizer, como é que o anjo fala e Deus fala? Você vai crer primeiro em quem? Em Deus. E na verdade o anjo não falou nada. Ele que disse, né? Que esse porém ele mentiu, está assim o texto, né? Porém ele mentiu. Entendeu? E ali
O que me chama a atenção é quando a notícia chegou, Gabi. Quando a notícia chegou que o leão tinha devorado, mas não demorou, mas está aqui demorou, mas não demorou não. Tinha devorado, quer dizer, matado o profeta velho diretamente. Disse, já sei. Foi o homem que foi rebelde à palavra do. Ele nem viu, mas já sabia. Olha que situação. Aí foi lá pegar para sepultar. Quer dizer, a pessoa começa um ministério no auge bem, no meado ele fracassa. Então, o que acontece para encerrar? Muito cuidado. Aquele que pensa estar de pé, tenha cuidado. Tenha cuidado. Aqui mesmo, alguns começaram a arrastar a gente daqui dentro, foi da igreja, para não sei aonde, caíram todos, né? Ficaram fazendo um grupinho aqui, chamando, levando lá para Tiago, para não sei aonde, cadê? Está quase tudo no mundo, entendeu? Enfim, e esse período, eu quase nem estou saindo, assim, para alguns lugares, eu estou tendo mais do que cuidado. Onde eu contemplo que Deus está, ali eu vou. Mas tem lugar que é assim, olha, diz que está pregando a doutrina, mas não vive a doutrina da palavra. Então eu estou tendo muito cuidado. Enfim, então fica essa mensagem aí para você meditar mais em casa. Aí vocês vão contemplar que o homem, quando veio, amada igreja, ele não estava fraco espiritual não, viu? Não estava não. Ele estava cheio da unção e da palavra. O altar se fendeu, o sinal aconteceu. A mão de Jeroboão foi restituída, poder de Deus através da vida dele. Mas, ao fundamento, mas uma falta de vigilância, entendeu? Agora, quando ele ouviu a mensagem, ele tinha que distinguir se vinha de Deus ou se não vinha. E você vê toda hora por aí, até homossexual pregando a Bíblia nas igrejas. Já pensou? Mas quando ela falou de Deus, é aí que o povo cai. Usou o nome de Deus, aí vai, vento e poupa. Mas está orando, mas tem que discernir, pois a Bíblia nem só de pão viverá sobre, mas de toda a palavra que procede de Deus. As pessoas falam, não quer dizer que todas, e o que eles estão falando procedem de Deus, não quer dizer. Como é que você percebe que procede de Deus? Quando a vida do ser humano está em conformidade à palavra de Deus. O pastor que me consagrou, hoje está uma vergonha na rede social. Está uma vergonha. Não dá nem para dar um conselho a ele hoje em dia. Não dá para dar. Pensar em vir em minha casa, nem pensar que eu não quero, no momento. Porque a barbaridade que ele está fazendo, você não pode confiar em nada. Entendeu? Olhe aí a situação. Mas foi um grande homem de Deus? Foi. Mas não conservou a integridade
na presença de Deus. Hoje troca de mulher toda hora, a gente vê na rede social, andando como nasceu aí direto, digamos, para você entender melhor, eu vejo, não é digno de vir na minha casa, porque o demônio que saiu da vida dele, quando ele aceitou a fé, hoje veio a legião. Estão entendendo aí? Uma legião. Porque abriu a porta para legiões entrarem. Porque o mal, ele é assim, olha, ele não perdoa não, assim, hoje eu vou deixar passar, mas se você fazer de novo, ele vai te destruir. Não, a primeira brecha que ele achar, vou dizer o nome de uma brecha, você engana alguém, uma comparação, é uma brecha. Já mente, é uma brecha. Engana, é uma brecha. Guarda ódio no coração, é um prato cheio para o diabo nadar no coração da pessoa. Principalmente o ódio. O ódio, o diabo mergulha, já viu? É que ele dá uma piscina grande, né? Você pula em muitas águas e começa a nadar. Assim é o ódio no coração. O inimigo domina, ó, nada para lá. Por que Deus está falando dessa forma? Porque tem lugar que prega, mas não esmiuça a pregação. E o povo só vai entender melhor se você, esmiuçar a pregação. Aí a nossa mente, ela abre mais para a palavra e também para o temor de Deus. Glória a Deus. Amém.